Il a voulu donner un sacrifice pour pouvoir nous récupérer de la main de Satan. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 2, 12, jusqu'au verset 14, il est écrit, lui après avoir souffert, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Paul dit dans Romains chapitre 1er verset, Romains 12 premier verset, E Paulo diz nos Romanos 12, versículo 1. Je vous exhorte donc, frères, rogo-vos, irmãos, par les compassions de Dieu, pela compaixão de Deus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, saint, agréable à Dieu, santo e agradável a Deus, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. e o vosso culto racional. L'apôtre Paul nous appelle ici, Aqui nos chama a atenção o apóstolo Paulo. comme Dieu s'est offert lui-même comme une offrande de bonne odeur pour nous racheter, Como Deus se ofereceu Ele mesmo, sendo uma oferta de bom odor para nos redimir, nous aussi qui sommes rachetés par cette offrande, nós também que fomos redimidos pela mesma oferta. l'apôtre Paul nous exhorte que de donner aussi notre vie comme sacrifice à Dieu. Apóstolo Paulo nos exorta dizendo que nós também possamos dar nosso sacrifício como oferta a Deus. Et toute personne E toda pessoa qui a reçu le sacrifice de la croix recebeu o sacrifício da cruz ne peut pas se priver de s'offrir à Dieu. não pode negar padecer por Deus. Puisque être racheté, c'est ramener à ton propriétaire original. Porque ser resgatado é trazer de volta ao teu proprietário original. Et jamais une propriété ne peut résister à son E propriétaire. nunca uma propriedade poderá resistir contra o seu Si proprietário. Christ nous a rachetés, nous a repris de la main de Satan pour retourner à lui, c'est pour que nous lui appartenons à 100%. Se Cristo nos redimiu, nos trouxe de volta a Ele, é para que pertençamos a Ele a 100%. Nous ne pouvons pas lui donc refuser nos vies. Nós não podemos negar, lhe oferecer nossa vida. Puisque notre petit sacrifice que nous pouvons endurer pour lui ne peut pas être comparé avec les grands sacrifices que lui endurait pour nos âmes. Porque o nosso pequeno sacrifício que nós podemos fazer para Ele não pode ser igual ao maior sacrifício que Ele padeceu para nos resgatar. Et c'est le Corinthiens, Paul le dit dans chapitre 6, premier livre de Corinthiens 6, 20. E no primeiro livro dos Coríntios 6, 20, aqui o apóstolo Paulo diz, L'apôtre Paul appelle ce sacrifice comment? como que trata o apóstolo Paulo este sacrifício? Il dit quand vous avez été racheté à un grand prix. Porque foste comparado por bom preço. Glorifiez donc Dieu dans votre corps Glorificai, pois, a Deus no vosso et dans corpo votre esprit e no vosso qui espírito, lui qui appartiennent à Dieu. os quais pertencem a Deus. Dès que nous sommes rachetés, Uma vez que fomos redimidos, nous ne nous sommes pris à nous-mêmes. já não pertencemos a nós mesmos. Nous appartenons à Dieu. Pertencemos a Deus. Et nous ne pouvons pas refuser de E souffrir, não podemos renegar de padecer, puisque ce corps n'est pas notre, c'est le corps de porque Dieu. este corpo não é nosso, é corpo alheio de Deus. Et dans le livre de Saint-Pierre, E no livro do Santo Pedro, deuxième livre de Pierre, segundo livro de Pedro, verset 1, chapitre 1, verset 1, capítulo 1, versículo 1, l'apôtre Pierre dit, apóstolo Pedro diz, Simon Pierre,
Simão Pedro, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, servo e apóstolo de Jesus Cristo, à ceux qui ont reçu en partage aos que conosco alcançaram a fé, une foi de même prix que la nôtre, igualmente precioso pela justiça do nosso, par la justice de notre Dieu e pela justiça do nosso Deus et du Sauveur Jésus-Christ. E Salvador Jesus Cristo. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, apóstolo Pedro, dit que nous, lui aussi, diz que nós também, avec nous, ele conosco, nous avons été rachetés, fomos resgatados par un prix pelo preço qui a la même valeur. tem o mesmo valor. Nous ne sommes pas moins que Branham. Nós não somos mínimo do que Branham. Nous ne sommes pas des sujets de Branham. Nós não somos sujeitos a Branham. Nous n'appartenons pas à Branham. Não pertencemos ao Nous Branham. ne sommes pas des Branhamistes. Nós não somos Et Branhamistas. nous ne sommes pas des serviteurs de Branham. Nunca somos servos de Branham. Puisque Branham a été racheté à un même prix que vous et moi. Porque o Branham foi redimido ao mesmo preço do que vocês e eu. Et l'apôtre Pierre a dit aussi, E o apóstolo Pedro diz também, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, no 1 de Pedro 1, 18, 19, chassant que ce n'est pas par des choses périssables, chassant que ce n'est pas par des choses périssables, sabendo que não foram pelas coisas perecíveis, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, pelo dinheiro, ouro, onde foram redimidos, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, das vãs maneiras que vocês herderam, mais par le sang précieux pelo sangue precioso de Christ, do Cristo, comme d'un agneau sans défaut. como de cordeiro E imaculado sem tache. e sem mácula. Gloire au Seigneur. Glória ao Et dans Senhor. le livre des Hébreux chapitre 9 verset 22, E no livro de Hebreus 9, 22, là l'apôtre Paul dit, ali o apóstolo Pedro diz, presque tout d'après la loi apóstolo Paulo diz, est purifié avec du sang, e quase todas as coisas, sans effusion de sang, segundo a lei, se purificam il com n'y a sangue, pas le pardon pour les e péchés. sem derramamento de sangue não há remissão. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Eis a razão pela qual, bem amado le Seigneur Jésus avait refusé o Senhor Jesus negou la proposition de la facilité de a Satan. proposta da facilidade do diabo Satanás. S'il aurait pu accepter la voie de Satan, Se ele tivesse aceite o caminho de Satanás, sinon nous ne serions pas pardonnés. nós não seríamos perdoados. On se resterait toujours esclaves, Permaneceríamos sempre escravos ao diabo. pécheux Pecado et de Satan, e de Satanás et c'est définitivement. e escravatura definitiva. C'est pour cela Por isso, qu'il devait rendre un service. ele devia render Il serviço, devait payer le prix devia pagar o preço pour nous récupérer. para nos recuperar. C'est pourquoi le prix là Por isso, aquele preço ne s'offre pas não se oferece. tout en souriant, Oh, você rindo, mais c'est un sacrifice mas é sacrifício. souffrant, sanglant, Padecendo, sangrento, qui coûte la mort. e custa o preço da morte. C'est la raison pour É laquelle a razão pela qual nous pouvons lire dans le livre de Marc chapitre 10, podemos ler no livro de Marcos, capítulo 10, verset 17, 17. il y a là un jeune homme. Ali há um La mancebo. Bible parle de cet homme riche A Bíblia trata desse mancebo qui fait tout un cours avec empressement que era animoso, com muita diligência. et se jeta aux pieds de E Jésus. ele se atirou aos pés de Jesus. Fukami Dobrou o joelho na makolo ya aos Christ. pés de Jesus. Yoka maloba naye. Ouça as suas palavras. Bon maître, Bom mestre, nini nasengeli nasala mpo na koherite vie o éternelle? que devo eu fazer para herder a vida eterna? Esa pose une question. Jesus fez. Mpo na nini ozobenga nga bon? Por que trata-me do bom? Eza bon moko ezalaka nzambe. Ele só tem um bom que seja Deus. Oyebi mibeko ndenge elobi. Você conhece o que diz a lei? Otemaka 10 commandement te. Você não anda a ler os 10 mandamentos.
Você não vivencia. Quando tens lido, o que que tu encontra lá? Le jeune homme a répondu, Seigneur, o jovem Senhor, eu iniciei de ler os 10 mandamentos desde da minha meninice até hoje obedeço nela. Assim isso na macro. Então pegou Jesus as férias. Porque os mandamentos eu já vivo nela. Qu'est-ce qui me manque encore? O que me falta mais? Et Jésus lui certifie. E Jesus il te manque une chose. Falta ter uma coisa. Perguntou qual é esta coisa, Senhor? Para que eu possa comprar. Qual que for o preço, vou comprar. D'accord. Jesus diz também. Cela ne demande pas d'acheter quelque chose. Aquilo não. Va vendre tout ce que toi tu possèdes. Vais vender tudo que tu possuis. Distribuer tout ton avoir aux pauvres. Distribui toda a sua riqueza aos pobres. Et toi viens suivre-moi. E depois vem siga-me. E come wana. Chegando ali. Musique e tatane. Quer dizer, o estrondo da música parou. Olobinini. Disseste o quê? C'est-à-dire quer dizer, toda a minha fortuna que eu tenho. Todo o gozo que eu tenho tido, os prazeres, consigo tudo pela facilidade. C'est-à-dire quer dizer, vou ter que desperdiçar tudo que me facilita as coisas dessa vida. E eu vou começar sempre a vadiar contigo conforme você anda a vadiar. E depois vou reiniciar mais a vida tão difícil. Et vous connaissez la fin de l'histoire. E vocês conhecem o fim da história. O moço lhe disse: se tu me pedisse alguma coisa, mas com essa vida de sofrimento eu tornar desgraçado, não vou conseguir viver vida na desgraça. Eu já costumo andar no Jeep, viatura de luxo. Vou começar mais a andar de moto. Sofrimento, meu Senhor, por favor. Jesus olhou para os discípulos. Fica tão difícil para rico que tem vida luxuosa e venha a crer esta palavra. E depois, de acordo com os ricos pensam que nós estamos a adorar nosso Senhor porque somos pobres. Enquanto os verdadeiros pobres são ricos. La procédure de Dieu. O procedimento de Deus. Ce n'est pas que Dieu veut que nous restions des malheureux. Não é que Deus, na sua intenção, que nós mantenhamos pobres. Mais Dieu veut que nous puissions gagner des choses d'une manière biblique. Mas Deus quer que ganhemos coisas de uma forma bíblica ou escrita. Tout ce que le diable nous offre comme facilité n'est pas de facilité, mais ce sont des cadeaux empoisonnés. Tudo que o diabo nos ofereça com facilidade é para saber, não são presentes fáceis, mas aquilo são presentes toxicados. La fin des comptes, il te demandera aussi de lui donner des comptes. E ao fim você deverá prestar conta ao diabo. Todos que têm riqueza através da miscaria conhecem esse segredo. Para com Deus. Não é porque a nosso Deus vai iniciar. O plano de Deus é iniciar primeiro com sofrimento, depois vai terminar com gozo. E c'est ça le chemin de la croix. E isto aí o caminho. Après qu'on souffrit, depois de padecer, é assim que pelo Deus você herdarão a vida eterna da alegria. Que ce soit dans le spirituel et dans le physique, seja fisicamente como espiritualmente, c'est la même chose. É igual modo. Le jeune homme a roubé Kosimba. E o mancebo diz: pobreza não vai dar certo. E Kosimba não vai dar certo. Ce qui total même Genèse chapitre 5. Se observarmos até Gênesis capítulo 5. Bible chapitre 6, pardon. Aliás, capítulo 6. La Bible zolobela na biso na bana nzambe bakoma ki kozwa basi ofele. A Bíblia diz que os filhos de Deus
buscavam as filhas dos homens de bobeira. Et c'est ce qui avait aussi excité la colère de Dieu pour détruire la génération. Foi por causa disso que incitou a ira de Deus para destruir aquela geração. Et dans le livre qu'il est écrit aussi, ce qui arriva du temps de Noé se répétera avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. E em Lucas está escrito que aconteceu no tempo de Noé vai tornar a se refazer neste tempo do Filho do Homem. Et regardez encore aujourd'hui. E olha para hoje. Si même dans l'église on a 20 mariés, se na igreja 20 hommes qui ont des femmes à leur maison, se tivéssemos na nossa igreja 20 homens com as suas mulheres em casa, pergunta só aqueles casamentos. Você verá na sua maioria não são verdadeiros. São casamentos, venha, vamos morrer. Et c'est ce que le diable veut remplir le monde. É o que o diabo quer para encher esse mundo. Você fica contente, apanha uma mulher. L'amour est libre. Vão começar a gerar filhos. L'amour facile. Amor livre, fácil. C'est Dieu, il n'y a pas de l'amour facile. Para com Deus não existe amor fácil. Na mariage, il y a un prix à verser. Para com Deus, para você se casar, há preço que você deve obrigatoriamente pagar. Même notre amour avec le Seigneur Jésus-Christ avait demandé un prix soit versé. Mesmo nosso amor para com nosso Senhor requereu preço que foi derramado. Bien-aimé dans le Seigneur, on va dire à moi si mon pagano to pensé depuis bozo botane ba no bala kaete ozo zelo que ne go bale wapi na Nouvelle Jérusalem. Você que aguarda o arrebatamento na tua casa, você vive como uma pagã. Mas até hoje ainda não regularizaste a situação do casamento da tua mulher. E agora você vai esperar regularizar essa situação da tua mulher ali na Nova Jerusalém? Tá lá na Bíblia. Veja na Bíblia. Os nossos antepassados, todas as mulheres com quem viviam, com elas eram casadas. Ponha a tua vida em ordem. Pague o alembamento da tua mulher. Tudo que você possui na tua casa, andas comprar. E do teu biquíni, copo, louça na sua interesa. Qual é a coisa que você buscou de bobeira que fica na tua casa? Donc nós vamos compreender que nanda kono eloko ezangi moins valeur, moins important, eza mwasi na yo. Quer dizer, ali dá para entender a coisa mais barato na tua casa é a tua mulher. Puisque baluto zomba, porque talher já compraste? Basani osomba. Louça toda já compraste? Mais moi si obimise lá ya ta 100 francs. Mas para com a tua mulher nem sequer nota de 100, de 1000 quantos entre moi si na biroko eza na ndako nana l'équivalent. Agora entre a mulher e toda a mobília que está na tua casa, quem é mais precioso? Étroite est la porte. Estreita é a porta. Resserré le chemin qui mène à la vie. Apertado é o caminho que leva à vida. Et c'est la voie de la croix. E é o caminho da cruz. Mais l'homme évite de vivre la parole de Dieu. Mas o homem nega de viver a palavra de Deus. Pour faire des compromis avec le diable dans la facilité. Para fazer compromisso com o diabo na facilidade. Mais la fin des comptes vous pleurerez. Mas ao fim do resultado você chorará. Oui frère. Sim, irmão. Disons dans les Saintes Écritures. Vamos ler nas Escrituras Sagradas. Dans le livre de Jonas chapitre 1er. No livro de Jonas capítulo 1. Vous pouvez lire à partir du premier verset. Vocês poderão ler a partir do primeiro versículo. Jusqu'à même au verset 4, puisque je suis un peu pressé pour que je puisse me décharger. Porque estou apressado para que eu possa me descarregar. Vous constaterez là. Você ali observará. Jonas. Deus chamou a Jonas. Après si Jonas é mission. Deu uma missão a Jonas. Ah oui, Jonas. Disse Jonas. Que nem fica place terre. Vai em Niniva. Vai pregar a palavra. Vai obrar por mim. Mais Jonas. Mas o Jonas a
amoni que musala ne l'équipage, viu que aquele trabalho era tão grande, akimi yango, fugiu. Aqui na nzela mosusu ya mona que ezalaki plus facile. Foi numa corta-mata onde achou caminho fácil. Na ko préférer natanga mosakoli Branham. Eu vou preferir ler o profeta Branham para ganharmos o tempo. Na mukanda ya mutei na mosakoli na Nzambe, un homme qui fuit loin de la face. Un homme qui fuit loin de la présence de Dieu. Na brochura intitulada do nosso profeta, dizendo homem fugindo longe do rosto de Deus. Paragraphe 70 à 71. Parágrafo 70 a 71. Frère Branham a le Bible. Irmão Branham assim diz. Parágraphe 70. Parágrafo 70. Veuillez m'excuser un peu pour la recherche. Sim, peço desculpa porque estou a pesquisar ainda. Oui, je suis presque là. Sim, quase já estou na página. C'est un chemin que les gens aiment beaucoup. É caminho que a gente ama muito. Il commence, il a pris la voie de la facilité. Ele tomou caminho de corta-mata. Le chemin de la facilité. Caminho da facilidade. C'est un chemin que les gens aiment beaucoup. Corta-mata é caminho fácil que a gente C'est facile de prendre le chemin où tout le monde peut vous tapoter dans les dos et dire que vous êtes un brave type. É caminho onde a pessoa evita dizendo eu vou te meter nas minhas costas porque você percorreste uma grande distância, você é valente. De prendre le chemin où tout le monde vous respecte. Tomar caminho onde todas as pessoas vão te respeitar. C'est facile de suivre le chemin de tout le monde. É fácil seguir caminho de todos. Mais quand vous devez faire quelque chose de différent, mas se tu fizer alguma coisa de diferente, quand vous devez vous en tenir à votre propre conviction, quando você ficar firme nas tuas próprias convicções, si c'est que vous savez être la vérité, aquilo que você pensa ser a verdade, et c'est là ce qui est difficile, é aquilo que fica tão et c'est là que les ennuis commencent. É ali onde começam os embaraços. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Seja rendida ao Senhor. Et aujourd'hui encore l'histoire se répète. Hoje a história se repete. Combien de gens qui ont peur de suivre ce message? Quanta gente que está amedrontada em seguir esta mensagem. Mutu nyonso balingi batotu basambela na église o batotu bakosepela na yo. Todos querem adorar numa igreja onde todos vão te atirar flores. Makambo ya Nzambe ezalaka koluka osepelisa mokili te. O assunto de Deus não é você aprazar o mundo. Kondima likambo te po ete batotu bandimaka bongo. Não dê crédito a assunto porque todo acredita nele. Mobimbe koki kondimela likambo me baza na lokuta. Todo mundo pode crer numa coisa, a saber que todos estão no erro. Rappelez-vous de l'histoire de Michée. Lembrai-vos da história de Miqueia. Il y avait combien de prophètes? Houve quantos profetas? Plus de 400. De Baal. Oyo balobaki kendo kolonga kendo koganye. Mais de 400 que disseram ao rei: pode ir, vai vencer, vai conseguir a vitória. Mais Michée tanga yeba poser une question. Mas quando Miqueia apresentou, alobi ainsi dit le Seigneur. Miqueia disse: ngana zoni manenge bango bazoloba te. Eu não aceito como os 400 profetas. D'ailleurs eza molimo alokute koteli bato nyonso mpona baseluiri bino bondima bokekufa bokende te so já é espírito de engano que entrou nessas pessoas todas. Se você acompanha esse espírito, todos, quando ir na guerra, vão acabar de morrer. Qu'est-ce qui s'était passé? O que aconteceu? Nana sepela ki na Michée. Quem que amou ou akada na bato omon nayebisa ki onini alingaka ngai te makambo na ye to alobaka kaka ya mababa alinga baobetela nga maboko mais ye tala makambo ye kozala kocontredire. Josafate, não te falei, não te disse, ele nunca falou bem de mim, só sempre contraria aquilo que eu digo. Tala botia ye na boloko, olha, vão lhe colocar na prisão, bometa ye botortire na onde sura lhe tortura, asela ngai nakende na bitumba oyo na récupérer Ramofa Galade e na kozonga nga moko na kolia ye ndamundamu. Ele fica ali selado. Quando eu voltar da guerra, onde eu vou engelhado, eu vou lhe despedaçar. Michée babeti seta lobi soki olomoni mwa makolo na wana okei na bitumba pe na moni yo zongi liboso na ngai lobake Nzambe alobi na ngai te. O Miqueia disse ao Acabe: se você tirar essas tuas pequenas pernas e ir na guerra, se voltar, só será que Deus não falou de mim.
Même si ba proposa qui va faire souffrir rien. Même qui aurait pensé padecer aurait. Mais le kona batotu bazala qui na lokuta. Malgré que tout prophète era enganado. Atikali na oya yebi que c'est le dit le Seigneur. Ou quoi qu'il pensava qui era ou ainsi dit. Kolanda la voix de la popularité. Accompagne au camion de la popularité. Souvent Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est toujours minoritaire. Deus sempre é minoria. Et le témoin que Dieu peut faire confiance en cet état que nous vivons, c'est toi et moi. E as testemunhas que Deus pode depositar sua confiança nesta era é você e eu. Même si bakomelisa biso mai ya bololo. Mesmo que eles vão nos dar água amargosa. Même si tokokufa nzala. Mesmo que vão morrer à fome. Restons attachés, prêchons la pure parole. Fiquemos ligados e preguemos a pura palavra. Ne changeons pas de doctrine pour chercher la facilité. Não troquemos de doutrina para procurarmos o caminho da facilidade. Le Dieu qui avait pris soin d'Élie, o Deus que cuidou do Elias, au temps de la souffrance et de la famine, n'est pas mort, il est vivant. Ele está vivo. Il prendra soin de chaque enfant de Dieu qui se tiendra derrière la parole. Ele cuidará de todo filho de Deus que vai se firmar atrás da palavra. Et frère Branham c'est ainsi que les gens aiment beaucoup. Et este caminho que a gente ama muito. Voilà, les chemins de la facilité. O caminho da facilidade. Vous voyez? C'est facile de prendre les chemins où tout le monde peut vous tapoter, vous dire tel et tel et tel. É fácil você apanhar o rumo da facilidade onde todo pode te dizer, olha, o fulano de tal passou nele, o fulano de tal passou nele. Restez dans la parole. Olha, permaneça na palavra. La voix populaire, les amis, kokota mabala sans kobala. O caminho popular de hoje é casar sem pagar o alembamento. Até moi ça y est comité que paye na yo loko la fufu na sani kolia ya mode. Les amis cadeau empoisonné, c'est le péché, ça va t'amener à la mort. Bengana ye. Mesmo que a mulher vier se oferecer na tua casa para você viver com ela, é como fosse funcho colocado numa tigela. Não coma desse funcho, manda-lhe rua. Prenons l'exemple encore de Naaman le lépreux. Vamos tomar mais exemplo do Naamã o leproso. Auti musika na mboka na ye na richesse. Ele via de longe na sua pátria com riqueza. Azoluke muto ya koki kobikisa ye. Buscando quem poderia lhe curar. Aye liboso ya ndako ya mosali ya Nzambe. Vê se colocar perante a casa do servo de Deus. Mosali ya Nzambe atindeli ye secrétaire na ye. O servo de Deus mandou seu secretário. Abi yebisa moto wana zobela lepre. Disse secretário, fala naquele homem que tem lepra. Ami tungisa na ya kokota watazonga bisika uti akende komibwaka na rivière journée 7 fois lepre na ye kosili. Que não se preocupe em entrar na minha casa. Lhe diga para ele voltar e se atirar 7 vezes a pena no Rio Jordão, a sua lepra vai sair. Vous connaissez l'histoire? Você conhece a história? A sepelaki? Será que esse homem completou-se? O Naamã ficou zangado a dizer a corresponder grade na statut social. Pensei que podia respeitar o meu nível social. A kozwa mafuta donc tia pakola tielinga maboka vandisinga na kiti. Podia tirar o azeite de unça, me colocar no corpo e mandar sentar no estofo. Mena komona dingi komona ngade. Mas ele nem quer me sentir. Nangane balwe ki be bale tu ya salite na ba crocodile za kuna na kende komi bwaka soki ba crocodile ba yenga na ba ligato ba kati nganda mu. E ele tá me mandando naquele rio mais sujo dos rios que existe aqui no Israel, onde estão cheios de crocodilo ou jacarés. Se me mandar no jacarés, est-ce que pas na biso bibalo eza na maya propre leke wana ezate? Será que na Síria não tem rios limpos, com água limpa? Não tem. A Siriki? Não vou tirar naquele rio. Mesmo a micróbio cocota na bocufa. Eu que estou cheio de ferida, mas eu vou apanhar mais outras infecções, vou morrer. Então esse servo de Deus não quer me curar. C'était ça la voie pour vivre. Foi isto o caminho que era previsto para a cura do Naamã. La voie pour vivre par Dieu pour notre guérison. O caminho tracejado para nossa cura.
leur santé, pour notre salut, c'est emprunter la voie de Golgotha. Il n'y a pas de discussion, de négociation. C'est apprendre où à laisser. Si vous avez besoin de sauver votre vie, si você necessita salvar a tua vida, empruntez la voie de la croix. Coloca-te no caminho da cruz. Yewana zoni na kana. Dali una main voltou. Nazalaki na moto moko. C'est mon général. Lhe disseram. Soki basengaki yo. Non général. Biloko boyeboli ngaki opesa te. Si tu pedis. Biloko basengi yo sala kaka. Você não daria. Mas a conta que o profeta de Deus. C'est pour ton salut, c'est pour ta guérison. Para a tua salvação, para a tua cura. Et comment qui va comme kobonele lokola mwana muke ba médecin libéré. Tornou uma coisa de ser lisonjado como bebê para lhe dar. Et c'est ça la nature des brebis de la Odyssée. É isso a natureza das ovelhas de Laodicea. C'est-à-dire pono ndimela dilobanza bozozela nano to banda kobondela to pakolo ba poudre na mafuta to lati sokushi po ndimela dilobanza. Que para você aceitar esta